Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Eu amo as Escrituras. Eu creio que a Bíblia é um instrumento de Deus para o nosso crescimento espiritual, é um instrumento de Deus para o nosso desenvolvimento em Cristo Jesus. Eu aprendo isso quando eu leio as Escrituras. Quando eu me deparo com alguns textos, como por exemplo o texto de Romanos capítulo 15, verso 4, que diz o seguinte: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Veja só, esse texto ele tem uma mensagem fantástica. Ele nos lembra, antes de mais nada, que a palavra de Deus ela é um presente de Deus para as nossas vidas. Foi Deus quem a escreveu, foi Deus quem inspirou homens do passado a escreverem a sua carta, e ele fez isso como uma demonstração do seu amor para conosco, porque ele desejava e deseja que a Escritura seja um instrumento de mudança na vida de todos aqueles que creem em Jesus. E veja que isso é colocado de modo enfático quando ele diz assim: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução. Foi escrito para a instrução daqueles crentes de Romanos, foi escrito para a instrução do apóstolo Paulo, foi escrito para a minha instrução e foi escrito para a sua instrução. Deus assim fez. O próprio Senhor Deus inspirou os homens do passado para colocarem no papel a sua revelação, para abençoar a minha vida e para abençoar a sua vida. A palavra de Deus é esse grande presente que Deus concede a todos nós que cremos em Jesus. Mas olha que ele fala uma segunda coisa. Ele fala que a palavra de Deus é um presente dado por Deus para o nosso ensino, para a nossa instrução, para o nosso crescimento. Meu amado, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus e começamos a consultar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a guardar a palavra de Deus em nosso coração, nós começamos a ser instruídos pela palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus começa a encontrar lugar em nossa vida. Isso vai produzir algumas coisas na nossa vida, sobretudo vai produzir mudança. Mudança por quê? Porque a palavra de Deus vai corrigir alguns dos nossos passos. Quando lemos a palavra de Deus, ela nos mostra que algumas das nossas atitudes são erradas, são impróprias, são inadequadas aos olhos de Deus. Ela nos mostra que são atitudes que ofendem o coração de Deus e por isso nós devemos abandonar essas atitudes. Se você lê a Escritura com o desejo de obedecer a Deus, você vai perceber que muitas vezes ela vai te revelar algumas coisas que você deve abandonar na sua vida, e isso ela vai fazer do princípio ao final da nossa caminhada cristã. Mas ela também vai nos revelar aquilo que Deus quer que façamos. De um lado ela vai dizer assim, olha, isso aqui é mal. Mas de outro lado ela vai dizer assim, olha, esse é o caminho abençoado. Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho que produz crescimento. Esse é o caminho que produz edificação na sua vida. Esse é o caminho que te aproxima do Pai Celestial e que faz com que você viva em uma relação de amizade, de intimidade com o Senhor e Criador de todas as coisas. Por isso que Jesus falou que a palavra era um instrumento da nossa santificação. Porque quando nós nos voltamos para a palavra, propondo-nos a conhecê-la e obedecê-la, nós começamos a ser transformados pela palavra. Uma mudança muito grande começa a acontecer em nossa vida. Nós deixamos de ser quem éramos e passamos a ser pessoas a cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus, porque o grande propósito das Escrituras é esse. Deus quer falar-nos através da Escritura para que a imagem de seu Filho Jesus seja formada em nós, para que a nossa vida seja cada dia mais semelhante à vida do nosso Senhor e do nosso Salvador. Meu amado, a Bíblia, a palavra de Deus, é um presente dado por Deus para nos abençoar. E isso ele fala na segunda parte do verso, quando ele diz assim, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Quando eu leio a Escritura,
Deus começa a abençoar a minha vida, porque da Escritura começa a fluir perseverança e ânimo. Quanto mais eu leio a Escritura, mais firme eu fico na fé. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, maiores razões eu tenho para andar ao lado de Jesus e viver uma vida de submissão aos mandamentos dele. E à medida que eu me submeto a Jesus e aos seus mandamentos, o Espírito Santo de Deus trabalha em minha vida e torna a minha vida uma vida mais sólida e dinâmica na fé em Jesus. Mas há uma segunda coisa que ele diz que pelas Escrituras eu tenho ânimo, eu tenho coragem e força para enfrentar as lutas, as provações, as dificuldades, as perseguições, os momentos de tristeza que acontecem em minha vida, que estão sempre ao meu redor. O crente que lê a Escritura e que obedece à Escritura, ele tem o seu coração fortalecido pelo Senhor e dessa maneira ele consegue resistir a toda pressão que acontece ao seu redor, porque na vida dele existe ânimo proveniente das Escrituras. Mas então ele vai dizer que essa perseverança e ânimo produzem esperança. É a certeza que temos de que o Senhor está conosco, que o Senhor caminha ao nosso lado, que o Senhor nos fará mais do que vencedores sobre todas as lutas e provações que enfrentamos, que o Senhor tem preparado para as nossas vidas na eternidade coisas extraordinárias e que tudo aquilo que possamos experimentar nesse tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Por isso, porque temos esperança, nós, como servos de Deus, caminhamos de cabeça erguida nesse mundo. Ainda que experimentemos lutas e provações, nós temos a certeza de que o Senhor é mais do que vencedor e nós que caminhamos com Ele experimentaremos e compartilharemos da sua vitória final sobre todas as coisas. Por isso, temos esperança, por isso, caminhamos com confiança em meio a todas as lutas e provações do nosso viver. Meu amado, volte-se para Deus, volte-se para a palavra, busque na palavra conhecer a Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus edifique a sua vida através da palavra. E você, assim, vai viver uma vida rica de experiências com Deus, uma vida abundante, uma vida muito feliz, uma vida que será frutífera, uma vida para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe.